De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a interna. Olá, pessoal. Nós estamos aqui começando uma live da Resistência Ribeirão Preto. Eu quero agradecer muito a presença de um companheiro ilustre, um convidado ilustre que está aqui conosco hoje. Dispensa apresentações ao companheiro Valério Arcari, que também tem produzido muito nesse último período, né, Valério? Eu mesmo tenho adquirido vários livros seus recentes, produzidos pela editora Usina. A gente está aqui também com uma professora de luta, militante da resistência, a professora Tati. O tema da nossa conversa de hoje é um tema muito importante para a vanguarda, para a classe trabalhadora, para todos aqueles que participam das lutas da nossa classe, que é a análise de conjuntura. É fundamental ter um parâmetro, uma noção da correlação de forças, de como está a classe trabalhadora, de como está a crise econômica, ou crise ambiental, a disposição de luta, como está a burguesia. Isso nosso companheiro vai trazer para que a gente possa ouvir e aprender um pouco para poder participar da luta de forma mais consciente, mais organizada. Então, Valério, antes de passar para a companheira Tati, fazer aqui uma intervenção, uma pergunta, eu gostaria de te ouvir sobre a situação política no país. É claro que não é possível fazer uma boa análise de conjuntura sem considerar a situação econômica, política, da correlação de forças política e social, também internacional, mas a gente está finalizando um ano e para 2024 parece que a coisa não será muito favorável para a classe trabalhadora brasileira e mundial, Valério. Boa noite a todos que acompanham a iniciativa da Resistência de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelo convite, vocês são gentis. E, evidentemente, chegando ao fim do ano, a primeira questão que, digamos, devemos estudar é um pouco o contexto internacional deste final de 2023, concluído o primeiro ano da gestão do governo de coalizão liderado pelo Lula e pelo PT. Veja, na dimensão internacional, há 3, 4 questões que são centrais e que eu vou pontuar. Bom, a primeira é saber se a recuperação econômica que ocorreu este ano, no ano passado, e que tinha iniciado depois de 2 anos de pandemia no segundo semestre de 2021, vai se manter ou não. Foi um fenômeno mundial, Caio. Ou seja, a pandemia ela produziu uma ruptura dentro do mercado mundial, houve uma retração sem precedentes da economia mundial. Todas as cadeias produtivas foram atingidas, as principais, aquelas que dependem da circulação de mercadorias que podem ser comercializadas à escala internacional, mas as medidas de contenção da expansão da pandemia levaram aqui em diferentes países, em diferentes proporções,
mais acentuadamente na China do que nos Estados Unidos, mais acentuadamente na Europa do que na América do Sul, mas à escala mundial, medidas de contenção com lockdown parcial afetaram a dinâmica da economia mundial. Depois, na sequência, houve uma recuperação mais intensa em alguns países, mais lenta em outros, e um dos principais fatores que nós temos que considerar quando pensamos a conjuntura brasileira é para onde vai a economia mundial. Veja, a rigor, nós podemos dizer que o elemento chave que explica a longevidade do capitalismo é que, a partir dos anos 80, se inicia uma contraofensiva do capital à escala internacional que passou por 3 mini-booms. Mini-booms, ou seja, 3 momentos de crescimento mais intenso, fundamentalmente impulsionados pela crescente financiarização. E se traduziram nos anos 80, puxado pelo crescimento da economia norte-americana durante os mandatos de Reagan, nos anos 90 de Clinton, e entre 2001, 2002 e 2008, o mandato de Bush. Estes 3 ciclos de mini-booms, eles tiveram dimensões muito inferiores ao que foi o grande boom do pós-guerra, entre 48 e 68, aproximadamente. Foram 20 anos de crescimento sustentado e que se traduziram em negociações, concessões, conquistas da classe trabalhadora dos países centrais, como a consolidação do direito de férias, em muitos países o acesso a financiamentos de longa duração para a compra da casa própria, o aumento da escolaridade, a consolidação dos 13º e, eventualmente, em alguns países, 14º salários. Não ocorreu, depois do pós-guerra, nada na escala do que foi o grande boom de 48, 68, em alguns países até 74, mas ocorreram mini-booms mais circunstanciais, de 4, 5 anos, e a chave dessa dinâmica foi a crescente financiarização, ou seja, o capital conseguiu ampliar a dimensão e a extensão da capacidade de endividamento dos estados, das empresas e das famílias, antecipando para o presente o que seria a receita futura de impostos, e isso foi acompanhado em diferentes medidas pelas outras 4 recursos que, historicamente, Marx analisou no Capital, que seriam armas do capitalismo para estender a sua longevidade histórica, seu prazo de validade, se quisermos assim. Nós assistimos, em alguns momentos mais, em outros menos, o barateamento das matérias-primas, a renovação das tecnologias, a introdução de novos produtos, a internacionalização até a última fronteira, incorporando os países mais retardatários ao mercado mundial, e, finalmente, uma das chaves foi o aumento da exploração do trabalho, mais intensa nos países dependentes e periféricos do que nos países centrais. Estes mini-booms, eles foram diferentes uns dos outros, né? Por exemplo, entre 82 e 87, durante os governos Reagan, e entre 93 e 98, nos governos Clinton, nós tivemos quedas importantes no preço relativo das commodities no mercado mundial, como petróleo e grãos, para citar 2 referências. Mas no último, em 2002 e 2008, ocorreu algo excepcional, que só tinha ocorrido antes, durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que foi a elevação do preço relativo das commodities, ou seja, inverteram-se as condições desfavoráveis de troca que penalizam os países periféricos, puxadas
puxada fundamentalmente pelo crescimento chinês. Então, na América Latina, isso teve enorme impacto. No Brasil, são os 2 primeiros mandatos do governo Lula. Na Argentina, são os mandatos Kirchner, mas favoreceu o Peru, o Chile. Já em outros momentos, o que foi decisivo foi a introdução acelerada de novas tecnologias. Mas, de qualquer maneira, a questão-chave é que esta dinâmica de 3 décadas não pode ser compreendida sem considerar um fator mais estrutural, que é o impacto da restauração capitalista entre 89 e 91 na União Soviética, o fim da União Soviética, no leste europeu, que incorporou centenas de milhões de trabalhadores ao mercado mundial e, ao mesmo tempo, e teve um impacto gigantesco na consciência de centenas de milhões de trabalhadores, de jovens no mundo que tinham, ainda que com muitas ilusões, expectativas de que a União Soviética liderava algum tipo de transição para uma sociedade pós-capitalista que seria melhor do que o capitalismo. Eventualmente, muitos até acreditavam que seria socialista. O certo é que a última década, a década aberta por 2008, foi diferente. Por quê? Porque em 2008 ocorreu um terremoto no mundo. Foi a crise internacional mais poderosa desde 1929 e havia o perigo de que a segunda década do século XXI fosse muito semelhante aos anos 30 do século XX, ou seja, uma década de depressão que favoreceria de forma muito acelerada o crescimento de correntes de extrema-direita. Em grande medida, não foram poucos aqueles no marxismo que tentaram descrever os anos entre 2010 e 2020 como os anos 30 em câmara lenta. O certo é que não houve a Grande Depressão, porque, a partir do governo Obama, um país dominante na tríade, né, dentro da arquitetura de poder que, através do G7, domina o mundo, o governo norte-americano, a partir de Obama, aplica uma estratégia que nós podemos resumir numa fórmula, que é o relaxamento monetário. Ou seja, pela primeira vez, nós tivemos, desde o século XIX, taxas de juros praticadas pelo Banco Central Europeu e pelo Fed norte-americano negativas, ou seja, inferiores à expectativa de inflação, o que permitiu crédito barato para os estados, para as empresas, para as famílias. Ou seja, diante da crise de liquidez de 2008, a resposta capitalista foi combater o excesso de liquidez, a gigantesca pirâmide de capitais fictícios com mais liquidez. E se evitou a Grande Depressão. Mas não houve mais, não tivemos nenhum mini boom. E tivemos a pandemia, que depois leva a uma contração de todo o mercado mundial. Portanto, ao final de 23, a pergunta que está colocada diante de nós, Caio, é saber se 24, a recuperação que veio desde 22, continua ou não. Isso tem enorme impacto para o Brasil, porque, veja, este ano o governo brasileiro foi beneficiado pela PEC da transição, e a PEC da transição autorizava o governo gastar uma soma fabulosa, quase 2% de déficit do PIB. Nós estamos, grosso modo, com o PIB em torno de 10 trilhões de reais. O governo brasileiro podia gastar quase até 2%, 200 mil milhões de reais. E não temos ainda as contas finais, mas o déficit deste ano deve ter superado 180. Porém, o que foi aprovado no Congresso Nacional, por orientação do ministro Haddad, foi uma estratégia de alcançar para 24 déficit zero, o que, evidentemente, é fechar as torneiras do governo federal. Déficit zero
é um giro que tem poucos precedentes para quem estava com um déficit muito próximo de 2%. E, portanto, a capacidade de investimento do Estado Nacional fica dramaticamente reduzida. Só pode haver crescimento se houver compensação pela elevação do nível de investimentos do setor privado, seja nacional ou internacional. Então, nós estamos este ano, terminando o ano com algo em torno de 18% do PIB de taxa de investimento. O lugar do Estado está em torno de 2,5% destes 18%. Se houver retração da capacidade do Estado, evidentemente temos um cenário ou de estagnação ou, eventualmente, de recessão. E, portanto, os números positivos do final deste ano, que nós temos acompanhado pela divulgação da PNAD do IBGE, que se traduzem em redução do desemprego para metade do patamar que chegou em 2016, uma evolução do salário médio para próximo de R$3.000. Faço um parênteses, Caio. Salário médio é uma média aritmética e, portanto, ela é muito ilusória. O salário médio é de 3 mil, próximo a R$3.000, mas vamos lembrar que 80% da população ganha menos do que o salário médio. Na verdade, nós temos algo muito próximo, um pouquinho inferior a 50%, metade da população economicamente ativa que ganha até 2 salários mínimos, sendo que 40% ganham até 1 salário mínimo. Portanto, não nos iludamos com as médias aritméticas. O país é um país em que a grande maioria vive em condições muito próximas da sobrevivência biológica. Mas, ainda assim, houve recuperação econômica e ela está ameaçada para o próximo ano. Então, o primeiro elemento da conjuntura é a realidade nua e crua do contexto internacional. O segundo elemento que eu quero chamar a atenção daqueles que acompanham esta conversa é que acaba de terminar a COP, e a COP28, e, infelizmente, o resultado da COP28 é uma frustração, uma enorme desilusão, porque a proposta polêmica-chave, que era a eliminação gradual da utilização de combustíveis fósseis, não foi aprovada, porque a OPEP vetou, ou seja, os países que estão à frente deste grande cartel da venda do petróleo e do gás não aceitou qualquer limitação às metas produtivas da utilização de combustíveis fósseis, que são o fator central, não são o único, mas são o fator central da emissão de gases que explicam o efeito estufa. E, finalmente, o ano também termina em escala internacional com um sabor amargo, porque acabaram de ocorrer as eleições de segundo turno na Argentina, e o candidato eleito, Javier Milei, articulado com este movimento de extrema-direita neofascista, venceu as eleições e já anunciou um pacote há 2 dias de choque frontal contra a maioria do povo argentino, com uma desvalorização, uma maxi-desvalorização. O peso pulou de 400 pesos por $1 para 800 pesos $1, que é uma transferência de renda da grande maioria da população, pelo impacto inflacionário, dos mais pobres para os mais ricos, evidentemente. Não fosse isso bastante, anunciou também que haverá medidas drásticas de repressão a qualquer tipo de iniciativa de protesto social, que sinaliza que as condições nas quais a luta popular vai se desenvolver na Argentina são mais difíceis, e a eleição de Milei e seu pacote, que imediatamente recebeu o apoio do Fundo Monetário Internacional, são muito importantes para o Brasil. Nós somos o principal vizinho, ou seja, o nosso destino histórico, Caio, Tátia, aqueles que nos acompanham, é indivisível do destino da Argentina. E, finalmente, quero chamar a vossa atenção para o fato de que o ano termina com 2 guerras em curso, uma na Ucrânia e outra na Palestina, e, portanto, a situação mundial ficou mais perigosa. Ou seja,
Na Ucrânia, uma medição de forças entre o governo do Putin, em Moscou, de um lado, e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é liderada por uma estreita colaboração entre Washington e Londres, ou seja, entre o governo norte-americano e o governo britânico, que arrastam a França e a Alemanha para medir forças com Moscou, tentando expandir as fronteiras da OTAN até a fronteira russa, num apoio incondicional ao governo Zelensky, que é um governo de extrema-direita. Então, ainda que a iniciativa da guerra tenha sido uma decisão unilateral da Rússia, que invadiu a Ucrânia, que é uma nação que tem uma tradição secular, tem uma língua, tem uma cultura e tem o direito de existir, isso não diminui a nossa percepção, que tem que ser lúcida, de que os atores chaves deste conflito são, de um lado, Washington, Londres, do outro lado, Moscou. E que, portanto, o governo Zelensky está ali estrangulado e não há nenhuma solução para a guerra que não passe por uma negociação que não pode ser somente entre Moscou e Kiev, entre Putin, o governo Putin e o governo Zelensky, mas que vai ter que envolver o governo norte-americano e o governo britânico. E temos a situação em Gaza, que não tem também precedentes, é uma guerra já numa escala que só pode ser comparada com a Guerra dos 6 Dias, de 1967, há um massacre da população na faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas foram obrigadas a uma remoção, abandonando tudo para trás, as suas casas, tudo que tinham, as suas vidas, são hoje uma horda em uma massa humana em fuga diante de um bombardeio ininterrupto e portanto, não podemos usar outra qualificação, conceituação para julgar o que ocorre em Gaza, senão uma guerra que não é somente desproporcional diante do que foi a ofensiva do Hamas, mas é um genocídio, ou seja, a população civil está sendo penalizada de forma impiedosa pelo um governo de extrema-direita que incorpora fascistas dentro do governo, liderado por Netanyahu. Portanto, 2024, Caio, eu desejo felizes festas a todos e um bom ano novo, mas nós só podemos concluir que 2024 será um ano mais perigoso do que foi 2023, e nesse marco as nossas responsabilidades como esquerda socialista no Brasil são muito grandes. Câmbio. Perfeito, Valério. Eu acho que parte desses argumentos que você trouxe também estão no artigo que você escreveu e está disponibilizado no site do UOL, que é um dos maiores portais da esquerda brasileira, com alcance até internacional. E aqui é um bate-papo apenas, é claro, bastante profundo com a sua colaboração, mas eu quero convidar aqueles e aquelas que estão acompanhando aqui a nossa live também para aprofundar esse debate, se tem interesse em saber um pouco mais sobre 2024, sobre as análises do Valério, visite o nosso site. Eu li o artigo do Valério, de 2024, o ano em que viveremos perigosamente. De fato, há uma previsão, uma tendência bastante preocupante para a classe trabalhadora, ainda que o final tenha ali um pouco de poesia, um pouco de esperança, porque faz parte da luta socialista não perder a esperança. E eu queria, então, passar a palavra para a companheira Tati, para fazer um comentário, uma pergunta, enquanto professora também, categoria O, lutadora, mãe, socialistas, que tem muita coisa para dizer para a gente aqui. Tati. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de participar da live e dizer que ela tem sido uma ferramenta muito importante para a nossa militância, assim, na nossa formação, nos nossos diálogos, né, que a gente faz
nos nossos locais de trabalho, nas famílias, na nossa vida militante, né? E a nossa vida militante, ela vai 24 horas, né? Desde a fila da padaria até os nossos locais de trabalho, nos nossos familiares, a gente não para, né? E esse último ano, e agradecer, né, a presença do Valério, que para a gente sempre é um poço assim de conhecimento, é uma fonte onde a gente abastece, né, reabastece aí os nossos diálogos, né? A nossa vida, esse último ano, ela foi realmente muito dura. Posso falar em relação à minha categoria, né, que é de professores. A gente conseguiu, de certa forma, com a eleição do Lula, ter um certo alívio, né, nos diálogos. Eu lembro que ano passado os diálogos eles eram violentos, né, com vários setores da classe trabalhadora, não só nos nossos locais de trabalho, mas eu acho que, de certa forma, ele deu um alívio. Só que não avançou muito. Nós, como militantes, a esquerda como um todo, a gente fica preso um pouco, né, engessado, entre avançar nas nossas conquistas, né, retomar os direitos que foram retirados aí desde o governo Temer, e, ao mesmo tempo, defender o governo Lula do ataque do nazifascismo que ainda permeia aí a nossa sociedade, né? Haja visto aí que as nossas vidas ainda estão ameaçadas, né? Um setor ainda bate palma, defende, né, que bandido bom é bandido morto. Casos assim que vai de necrofilia a defesa de feminicídio, LGBTfobia. Então tem sido muito duro o diálogo. Nesse sentido, e a gente tem um papel muito importante para não só para manter o diálogo, mas para avançar nas nossas conquistas e avançar no fim, né, da extrema-direita aí no mundo, eu queria aproveitar a oportunidade de ter aí presente o Valério e fazer uma pergunta que eu acho que passa aí pela cabeça de toda a militância, né? Qual que é o papel da esquerda hoje, né? Seja ela a esquerda revolucionária, a esquerda amplíssima aí que precisa defender o governo Lula ainda. Qual que é o papel da esquerda hoje em defesa do socialismo, que é o norte, né? Que eu vejo que a gente fica muito engessado assim no cotidiano, nos ataques, mas a gente deixa de lado também esse sonhar uma sociedade melhor. A gente meio que, não digo paralisado, né? A gente fica escolhendo as lutas que a gente vai travar. E existe espaço para um diálogo, assim, para dialogar o socialismo, né? Mesmo com o ataque da extrema-direita, mesmo com o ataque aos nossos direitos. E qual que é o papel da esquerda hoje para, de vez, né, encerrar essa ameaça para a classe trabalhadora, que é o capitalismo, que é a extrema-direita, né? Quais são os desafios que a gente precisa enfrentar e quais são as tarefas que a gente precisa empregar como militantes para sonhar uma sociedade melhor. Obrigado, Tati. Veja, quando estamos numa situação defensiva, e nós estamos numa situação defensiva, ou seja, a relação política, social de forças, ela mudou do ano passado. Bolsonaro finalmente perdeu as eleições, a extrema-direita se lançou numa estratégia semi-insurrecional, insana, no 8 de janeiro, foi derrotada, portanto, ocorreram mudanças na conjuntura brasileira. Mas, se as relações políticas de forças, ou seja, a relação quando nós medimos a relação de forças na superestrutura da sociedade, a luta de partidos, a luta institucional, se dá em condições melhores, é o Lula que está no Planalto, não é o Bolsonaro, ainda assim, a evolução foi incompleta, ou seja, a relação social de forças não mudou de qualidade, Tati. É por isso também que
a extrema-direita venceu nos 3 governos mais importantes do sudeste do país, ou seja, é Tarcísio, que está à frente do governo paulista, é Cláudio Castro, que está à frente do governo carioca, é Romeu Zema, que está à frente do governo em Minas Gerais, e a presença da extrema-direita em bloco com o centrão do Lira permite que as votações do Congresso Nacional sejam muito desfavoráveis. Eles acabaram nessa madrugada de fazer vetos na lei que estabelecia a reforma do ensino médio, que preserva no fundamental a reforma do ensino médio que foi feita pelo Temer, e reformas no projeto do marco temporal, enfim, dentro do Congresso Nacional prevalecem interesses muito reacionários, e é nesse contexto, portanto, de um momento transitório em que nós tivemos algumas vitórias parciais muito valiosas, mas muito insuficientes, que o que prevalece na esquerda mais radical, socialista, na esquerda mais moderada, é uma certa intranquilidade, ansiedade. Isso decorre do fato de que o governo Lula é um governo de colaboração de classe, é um governo de coalizão com Alckmin, que foi a representação histórica da classe dominante, não só em São Paulo, mas à escala nacional no Brasil, durante muitos anos, foi governador 4 vezes do estado de São Paulo. Mas é um governo de colaboração com o MDB, é um governo agora que incorpora setores do centrão, ou seja, diferentes frações da classe dominante, até do agronegócio, minoritárias, estão incorporadas na base de sustentação do governo e, portanto, limitam, em grande medida, o desenvolvimento do programa, que finalmente foi vitorioso nas urnas. E, portanto, o desafio, Tati, é que nós temos que aprofundar a luta pelas reformas. Veja, a diferença entre os mais moderados e reformistas na esquerda e aqueles que têm o impulso revolucionário não é que uns lutam por reformas e os radicais lutam pela revolução. Todos lutamos por reformas. A diferença é que os moderados não lutam pela derrubada do capitalismo e, portanto, pela transição, pela abertura de uma transição com ruptura pelo socialismo. Nós todos lutamos por reforma. Nós lutamos da esquerda marxista, socialista, por reformas como parte de um processo de experiência dos trabalhadores, ou seja, nós pensamos que os trabalhadores, na sua maioria, só vão se inclinar por propostas de ruptura com o capitalismo se fizerem a vivência da escola sindical parlamentar, se esgotarem as expectativas e ilusões de que, através de concertações, negociações com a classe dominante, é possível melhorar as suas vidas. Ou seja, o que está em debate dentro da esquerda sempre é a estratégia, e a estratégia revolucionária é a luta pelo poder. Os moderados, os reformistas, eles se apoiam das expectativas, ilusões das massas, aspiram, evidentemente, a chegar aos governos, mas são contra, a partir das posições que conquistam no governo, de romper com os capitalistas. Portanto, não tem a disposição de pressionar, avançar até a disputa da conquista do poder. E nós, os marxistas, nós estamos convencidos que, infelizmente, nós estamos numa época histórica em que o dilema é socialismo ou barbárie, ou seja, a possibilidade de regular, reformar, modernizar o capitalismo, Tati, é muito pequena. Agora, nada substitui a experiência das amplas massas, ou seja, quando nós pensamos na longa duração, Tati, a humanidade faz a história, mas homens e mulheres, a luta de classe, nós não escolhemos as condições nas quais nós lutamos. E, portanto,
os processos são mais colaborativos ou mais conflituados em função das condições, depende das circunstâncias. Em alguns momentos, a história favorece mais que haja negociações, reformas e conquistas e concessões parciais. Em outros momentos, elas não são possíveis. Vejamos, para terminar, Tati, a experiência da Argentina. Através do governo Alberto Fernandes, com Cristina Kirchner na vice-presidência, o peronismo foi confrontado com o muro, ou seja, os capitalistas argentinos não estavam dispostos a negociar reformas. E, finalmente, a incapacidade do governo peronista moderado, que tem a maior influência entre os trabalhadores, de tensionar as relações com a classe dominante, com a burguesia, abriu o caminho para que a extrema-direita conquistasse peso de massas, inclusive a audiência, não só em frações burguesas, que querem ir para o choque frontal, cirúrgico, impiedoso, contra os direitos da classe trabalhadora, nivelando o salário médio argentino pelo padrão médio do que são hoje as condições de superexploração na Indonésia, nas Filipinas, enfim, no Sudeste Asiático, mas ameaçando as liberdades democráticas. Então, o nosso desafio no Brasil é manter uma tática de luta para construir a frente única de toda a esquerda independente da burguesia, portanto, com o PT e com os partidos que estão associados ao PT, para ir adiante e exigir que a votação de ontem do Congresso Nacional, por exemplo, seja desafiada e, portanto, construir uma barreira também para a preparação dos processos eleitorais de 2024 contra a ameaça do retorno da extrema-direita, mas também mobilizações para empurrar o governo Lula para a ruptura com o Lira, ou seja, para que a governabilidade não seja, como foi feita este ano, continue a ser feita a frio, através de negociações no Congresso Nacional, mas através da mobilização social. E, portanto, a saída, Tati, numa palavra, é a luta. Ou seja, sem massa na rua, sem greve, sem protesto, sem ações da juventude, do movimento estudantil, do movimento de mulheres, do movimento negro, do movimento LGBT, os ambientalistas, infelizmente, sem luta de classes, o perigo do retorno do bolsonarismo é imenso. Podem vencer eleições nas grandes cidades em 2024 e podem tentar disputar a sério, seguramente vão tentar disputar a sério as eleições presidenciais de 2026. E nós não temos nem a garantia de que Bolsonaro vai para a prisão, Tati. Nem sequer isso. Ou seja, as investigações foram terceirizadas totalmente para os tribunais superiores e não sabemos qual será o destino de Bolsonaro. Câmbio, Caio. Muito bem, Valério. O cenário ele não está fácil. Acho que uma das táticas principais para a gente batalhar e construir, quer seja nas eleições, quer seja nas eleições sindicais, quer seja nos movimentos territoriais, é construir a frente de esquerda. Mas para nós, aí eu quero fazer uma contribuição, para nós da resistência é fundamental também construir as nossas organizações. Estou dizendo isso porque quero comentar com quem está aqui nos acompanhando, se está gostando desse debate, se tem interesse em se envolver na luta e conhecer e se integrar a uma organização, te apresenta a resistência. Procure a nossa militância, procure os nossos contatos, siga aqui nosso canal no YouTube, nas redes sociais, para ter acesso às informações e às atividades, às lutas, porque a resistência tem estado à frente das principais lutas que têm acontecido no país, quer seja aqui em Ribeirão Preto, quer seja em São Paulo, no enfrentamento ao governo Tarcísio. Temos visto
a militância da resistência à frente dessas lutas. Então, acompanhe a gente, porque para construir a frente de esquerda é preciso também construir as organizações formadas por pessoas que dedicam parte da sua vida na construção das lutas da classe trabalhadora. Porque ainda que o cenário esteja difícil, eu acho que não é impossível que haja, de repente, uma explosão, que haja, por exemplo, por conta do aumento de novo da passagem do transporte público em São Paulo, um novo levante da juventude. Então, é preciso, antes de tudo, também estar organizado e organizado. Aí, Valério, eu quero te fazer uma pergunta, porque eu acho que a resistência saiu de um congresso bastante rico, com muito debate interno, e produto de um dos documentos, de um dos debates, foi produzido um artigo que fala de 5 principais crises que podem afetar o mundo e, consequentemente, também o Brasil. Então, a crise econômica, a crise no campo da esquerda, a crise climática. Dessas, alguma você gostaria de destacar um pouquinho para a gente? Veja, Caio, de todas estas contradições, estes conflitos na situação mundial, e nós podemos falar, portanto, primeiro da situação econômica, ou seja, o perigo da estagnação na média e longa duração do capitalismo do século XXI. O remédio da financiarização, do relaxamento monetário, consiste essencialmente em imprimir dinheiro, vender títulos da dívida para aumentar a disponibilidade de crédito barato. Financiarização, numa palavra, alimenta uma pirâmide de capitais fictícios e há um limite histórico, ou seja, como nós vimos em 2008, a partir de determinado momento, os títulos viram tóxicos, o valor de face, aquilo que está impresso no valor de face, o investidor comprou um título de $1 bilhão, é invendável, não é comercializável, porque o sistema não tem como garantir a rolagem de juros a partir de determinado patamar. Por quê? Porque, veja, tem que haver uma correspondência entre o endividamento do Estado, o endividamento das empresas e a vida econômica real. Né? Se imprimir dinheiro permitisse que alguma nação periférica se transformasse numa nação rica, se fosse tão simples, já tinha acontecido antes, certo? Não é possível, ou seja, a partir de determinado momento, a impressão de moeda e a venda de títulos, ela entra em curto-circuito porque os papéis se desvalorizam. O relaxamento monetário foi fundamentalmente isso, uma solução de inspiração neo-keynesiana que depois, para ter sustentação, obrigou a que a estrutura do capitalismo contemporâneo, que é o neoliberalismo, se quisermos, é um capitalismo que eleva ao patamar da superexploração o movimento de rotação do capital, tenha encontrado limites. Nós não sabemos se o pouso da economia norte-americana vai ser suave ou abrupto. Nós não sabemos. Não sabemos quando virá uma nova crise como 2008. Mas o sistema tem prazo de validade. Vai haver uma nova crise como a 2008. Ou seja, a pirâmide chegou em 2008 a $600 trilhões, que na época eram 10 PIBs do mundo. Hoje o PIB mundial já passou de 100 trilhões. A pirâmide é muito menor comparativamente. Ela ainda está em torno de 350 trilhões. Cresceu o PIB mundial e a relação derivativos e títulos derivativos e capacidade e economia real, digamos, né? A economia que produz mercadorias, ela é diferente. Mas a tendência é que seja muito, muito difícil o sistema manter os níveis deste ano. A economia norte-americana talvez venha a fechar o ano com um crescimento de 5%. Isso não é sustentável. E, portanto, o primeiro elemento é a desaceleração. E a desaceleração traz consequências sociais, aumenta o conflito.
quando a pizza fica menor, a disputa pelas fatias fica mais feroz. Isso ocorre entre estados, entre empresas e entre as classes sociais. Então, este é um primeiro elemento. O ritmo está digamos, tem que ser investigado. Mas o Brasil não escapa desta dinâmica. Pode ser mais intensa a desaceleração, pode ser menos. Veremos, oxalá não seja brutal. O segundo elemento é o avanço da extrema-direita. Milei venceu as eleições. Né? As pesquisas de opinião no Brasil sinalizam que a fratura da sociedade permanece intacta, ou seja, basicamente o Brasil continua dividido. Você tem 30% alinhado com o bolsonarismo, ferozmente contra o governo Lula. O governo tem alguma coisa em torno de 35% a 40% que o sustentam, e o que está em disputa é o outro terço. Mas é uma disputa, é um processo. Há riscos enormes. E, finalmente, em 2024, ocorrerão eleições nos Estados Unidos. E Trump parece ter... É muito cedo, as eleições serão no final do segundo semestre, mas Trump parece ter um impulso muito favorável. Ou seja, as pesquisas, por enquanto, sinalizam que Biden terá enormes dificuldades de derrotar Trump. Então, este é um segundo elemento. Por quê? Porque o bolsonarismo saiu fortalecido da eleição do Milei. Nós vivemos num mundo em que a contemporaneidade faz com que as relações de força não sejam estritamente nacionais, o conflito entre as classes dentro de um país. Elas têm uma dimensão regional, continental. A extrema-direita saiu mais forte na Venezuela. Isso favorece uma possível vitória do Castro nas próximas eleições no Chile. E, portanto, tudo isso deixa a situação brasileira mais perigosa. Imaginem se o Trump vencer nos Estados Unidos. Bom, o outro elemento que nós temos que considerar é que há uma enorme incerteza sobre o ritmo do agravamento da crise ambiental. Ou seja, os investigadores do IPCC constroem modelos com prognósticos e previsões, mas há margens de erro. Quer dizer, o que eu quero dizer? Nós sabemos que, a manter-se o grau que temos atualmente de emissão da queimação de combustíveis fósseis e a emissão de gases que aumentam o aquecimento global, nós teremos fraturas na Groenlândia. Quer dizer, acabou de ocorrer esta semana a fratura do maior iceberg dos últimos não sei quantos anos. Um gigante, imenso, uma pedra de gelo enorme. Bom, o degelo das calotas Antártica e Ártica e da Groenlândia ameaçam a elevação dos níveis do oceano. Nós temos visto o agravamento dos efeitos dos eventos extremos, né? Vimos, enfim, tornados em Santa Catarina, seca até novembro, início de dezembro, no oeste da Amazônia, e a tragédia dos incêndios florestais nos países do hemisfério norte. Então, isso também, evidentemente, tem que entrar no nosso cálculo de análise da conjuntura. Mas os perigos, como eu quero vos chamar a atenção, eles não são todos equivalentes. Você tem a guerra na Ucrânia, tem a invasão de Gaza, tem o degelo das calotas, a fratura do iceberg na Groenlândia, tem a eleição do Milei, tem o perigo da estagnação na longa duração. São os 4 cavaleiros do Apocalipse, mas os perigos não são iguais. Todos eles são muito perigosos, mas a intensidade do perigo tem muita importância. Então, o primeiro elemento-chave de uma análise marxista é hierarquizar. Nós não podemos lutar contra tudo e todos ao mesmo tempo. Nós não podemos chamar as massas às ruas para dizer cessar fogo em Gaza, negociações na Ucrânia, proibição de combustíveis fósseis num prazo de X anos, 5, 10 anos. Não podemos. Né?
demissão do Roberto Campos Neto, redução dos juros do Banco Central para favorecer o consumo e o crescimento econômico. Não se pode lutar contra tudo e todos ao mesmo tempo, nós temos que fazer escolhas. É por isso que a análise marxista tem importância, porque temos que fazer escolhas. E veja, a resistência defende que a prioridade no Brasil é derrotar o bolsonarismo. Isso passa por prisão para Bolsonaro. É o que está ao nosso alcance. Isso é possível. É ao nosso alcance. Mas é necessário lutar. Tem que haver atos, tem que haver mobilização, tem que haver concentrações. É uma escolha. Eu compreendo que haja outros na esquerda que queiram sair às ruas contra o agravamento do clima no mundo. Outros que é justo, e outros que queiram sair por outras causas. Há tantas causas. Né? A juventude, você lembrou, pode querer sair às ruas contra o aumento das passagens de ônibus. Nós apoiamos todas as lutas, mas nós temos que ter uma tática política. Nós não podemos depender só de reações espontâneas. A tática política significa identificar quem é o inimigo, aqui, agora, o que fazer. O que está atrasado no Brasil é a luta pela prisão para Bolsonaro. Essa é a opinião da resistência. E, por isso, é uma das conclusões centrais do seu congresso, é a luta pela frente única para derrotar a extrema-direita. É uma escolha. É a nossa. Caio, Câmbio. Correto, Valério. Para a gente ir entrando no fechamento, queria ver se a Tati quer fazer alguma colocação, companheira, e mais uma pequena pergunta para a gente ir encerrando. Está me ouvindo, Tati? Pode repetir, Caio. Sim. Para a gente caminhar para o encerramento, gostaria de saber se você tem um comentário, mais uma pergunta para o camarada Valério. Bom, depois dessa aula do Valério, né, a gente sabe agora que a gente precisa organizar uma frente única aí para derrotar o nosso verdadeiro inimigo, que é o bolsonarismo, certo? E a extrema-direita no Brasil e no mundo. Valério, como convencer os setores assim mais trabalhadores, né? Os setores mais humildes da classe trabalhadora sobre a necessidade de combater esse governo de extrema-direita? Porque eu vejo que ele ainda está muito entregue ao discurso bolsonarista, né? Como a gente consegue, como esquerda, dialogar com os trabalhadores em relação a essa perspectiva de mundo melhor, né? Qual linguagem, qual ferramenta, como a gente consegue acessar a classe trabalhadora dentro das coisas que estão nos dadas hoje? Muito bem, Tati. Veja, Tati, é muito comum que entre a militância e os ativistas haja uma certa inquietação e, eventualmente, até um pouco de ansiedade, porque as amplas massas só em momentos excepcionais entram em movimento, ou seja, em condições normais, a maioria dos trabalhadores, o povo, a juventude, as camadas mais humildes da classe operária, estão completamente consumidas pela luta pela sobrevivência. Não tem muita disponibilidade, digamos assim, para a ação coletiva, ou seja, estão convencidas que os seus destinos dependem do seu esforço individual, entende, Tati? São esmagadas mentalmente pelo peso dramático que é imposto pelo ritmo da vida, o trabalho, a família, as crianças, os idosos, as doenças. E quando conseguem um intervalo para respirar, querem descansar e querem um pouco limpar a cabeça, relaxar. Só em momentos excepcionais é que as amplas massas estão dispostas à ação coletiva. Esses momentos são muito mais raros do que nós gostaríamos, como militantes de esquerda. Mas entre nós e as massas há um setor avançado, é o que nós podemos chamar uma vanguarda ampla, Tati. E nós podemos fazer ações que são ações de protesto, apoiados nesta base social, que são os setores mais conscientes. Esta vanguarda ampla tem uma referência genérica da esquerda. No Brasil, ela é
indefinidamente lulista, alguns segmentos, em alguns estados mais industrializados, tem já alguma simpatia pelo PSOL, pelo lugar que o PSOL veio ocupando ao longo da sua história, nos últimos 15 anos, no movimento sindical, como uma ala mais combativa, no movimento de mulheres, no movimento LGBT, no movimento ambientalista, no movimento negro. O PSOL tem uma grande representação parlamentar de lideranças negras, inclusive femininas, como foi a Marielle Franco, que se transformou numa mártir do PSOL. Mas nós estamos falando, portanto, de uma camada de vanguarda que nós temos que sensibilizar para as mobilizações. Na última grande ação de rua em São Paulo, de solidariedade com a Palestina, eu encontrei camaradas que estão nas lutas, Tati, Caio, desde os anos 80. Eles brincavam, nós somos os inoxidáveis. Os inoxidáveis que viemos de 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 anos. Havia, inclusive, uma parte da coluna dos veteranos que tinham as camisetas de 68. Esses estão na luta há mais de 55 anos, com mais compromisso, uns mais ativistas, outros menos. Mas são necessárias ações de protesto, que são ações de vanguarda. Então, a nossa aposta é que a nossa intervenção, seja através das redes, seja através da presença nos locais de trabalho, nos locais de moradia, enfim, ela consegue desenvolver um plano de ação que culmine em mobilizações. Este foi o sentido do calendário de luta em solidariedade com a Palestina, que foi o que nos concentrou fundamentalmente nos últimos 40 dias, pelo impacto dramático do genocídio em Gaza, que é uma catástrofe humanitária. E o ano que vem nós certamente vamos ter outras campanhas como essa, mas nós vamos ter que exercitar, e é isso que eu queria te dizer, Tati, a todos que nos acompanham, nós temos que ter paciência com o nosso povo, nós temos que compreender que, embora seja emergencial que haja mobilizações políticas e sociais em defesa das causas que são justas, nem sempre nós conseguimos ir além das mobilizações dos setores de vanguarda. Então, precisamos de paciência. Nós estamos semeando, vamos colher os frutos, estamos semeando o futuro. Nós vamos colher, mas é preciso ter tenacidade, perseverança e fazemos uma aposta. A aposta de que mais cedo do que tarde as massas se levantarão, esgotarão elas também a sua paciência histórica. E, neste sentido, o socialismo ele oferece para aqueles que abraçam uma perspectiva anticapitalista um horizonte histórico, ou seja, nós sabemos aonde queremos chegar. O difícil é construir os caminhos, Tati, mas nós sabemos onde queremos chegar. Nós queremos chegar a uma situação política na qual haja mobilização social, começando pelos setores mais organizados dos trabalhadores, como os professores, petroleiros, bancários, enfim, a classe operária industrial, junto com os estudantes da UNE, junto com os movimentos feministas, o movimento negro, para avançar com exigências ao governo Lula que abram um caminho para uma ruptura com a estratégia da governabilidade a frio, para que o governo Lula se transforme também numa ferramenta para mudar o Brasil. Nós temos poucas expectativas, mas nós vamos empurrar. Nós vamos empurrar porque as massas têm expectativas. Então, não é porque nós estamos iludidos com Lula, é porque as massas têm enormes expectativas, elas construíram uma relação de confiança com Lula e nós não seguimos Lula, seguimos as amplas massas que querem mudar as suas vidas. E, nesse sentido, veja, nós pensamos que só a experiência prática que pode abrir o caminho para as massas compreenderem que são necessárias, que é necessária uma disposição revolucionária de luta.
Porque a luta pelo socialismo não é uma luta de minoria, é uma luta da maioria. A luta pelo socialismo, Caio, Tati, é uma luta pela revolução de maioria. A revolução dos trabalhadores são as primeiras revoluções de maioria da história. Não vale a pena revolucionários chegar ao poder se não tiverem apoiados nas experiências das massas, porque o sentido da luta pelo socialismo é que nós queremos que as massas, junto com os revolucionários socialistas, exerçam, aprendam a ter poder, né? A tomar nas suas mãos os seus próprios destinos coletivos. Nós não somos substitucionistas e, por isso, apostamos na paciência histórica. Quando? Não sabemos. Mas nós sabemos que as grandes lutas virão. Por quê? Porque elas sempre voltaram. E o povo no Brasil já viveu momentos muito mais difíceis do que este, como, por exemplo, a geração anterior à minha, do meu pai e da minha mãe, que, no auge da vida, aos 40 anos, viram o golpe de 64. E um intervalo de 20 anos até que as amplas massas recuperassem confiança em si próprias, ou seja, 20 anos, intervalo de uma geração. Nós não passamos pela derrota histórica com a eleição do Bolsonaro, foi por pouco, estávamos na beira do abismo, na vertigem da beira do abismo, foi por pouco. Mas não houve a derrota histórica. Em algum momento as massas elas se levantarão, e nós temos que nos posicionar. Esse foi o sentido do Congresso da Resistência, do final de semana passado, procurarmos nos posicionar o melhor possível para poder cumprir um papel útil à luta de massas. Para isso é preciso educar militantes, preciso formar novas lideranças. Por isso a Resistência vai fazer um giro para a propaganda, para a divulgação de ideias socialistas, para a afirmação do marxismo revolucionário. E, portanto, nós vamos, a partir do ano que vem, fortalecer a implantação da resistência, fazer mais reuniões, atrair novos ativistas, publicar mais livros, escrever mais artigos, divulgar mais ideias, porque o que se trata é de formar novas lideranças, educar novos quadros. E a resistência, em grande medida, é uma escola de formação de militâncias. Mas muito obrigado pelo convite, e foi uma satisfação estar, ainda que assim, virtualmente, um minutinho com vocês em Ribeirão Preto. Hoje está um calor danado aqui em São Paulo, lembra um pouco o Oeste Paulista, está um calor impiedoso, Caio. Então, foi preciso beber muita água. Eu estava preparando um pouco o jantar antes de nós começarmos a live. Quando se acende o fogo no fogão, fica duro, fica pesado. Mas foi uma satisfação estar com vocês. Tati, Caio, aquele abraço para toda a resistência de Ribeirão Preto. Um grande abraço, Valéria. Feliz 2024, boas festas, Feliz Natal. Sim, vamos descansar, acumular energias para as lutas do ano que vem. Vamos construir a resistência. Obrigado por você estar aqui com a gente. Um abraço, Tati, bom descanso, companheira. Até lá, gente. Até a próxima. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos neste mundo, sejamos tudo, ó produtores. Bem unidos, façamos nossa luta final. Uma terra sem amos, a internacional. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos